eu sou Amanda Berg, psicopedagoga, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a afetividade, a importância do afeto. Muitas vezes nós nos acostumamos a pensar que o psicopedagogo ele tem a função de auxiliar naquelas dificuldades que a criança apresenta na vida escolar e que nós queremos resolver essas situações para que aquela criança desenvolva a sua autonomia. Está certo, é o nosso papel fazer isso. Mas nós temos que lembrar que qualquer criança, adolescente ou jovem que vem nos procurar precisa, primeiramente, se sentir acolhida, se sentir amada pela pessoa que está atendendo. Então, no momento que você vai iniciar os seus atendimentos, o relacionamento seu com o seu aluno é muito mais importante do que o atendimento em questão. Porque quando a criança ela se sente acolhida, se sente amada, ela entra no seu consultório e ela se sente num local onde ela sente aquele amor, que ela sabe que ali ela vai ser ouvida, ela vai ser atendida, vai ser acolhida, se torna muito mais fácil a aprendizagem. Você já deve ter ouvido falar que criança que é amada, protegida, se sente amada, se sente protegida, aprende melhor. Não é verdade? Pois então, o amor, o afeto tem este poder. Aí você deve estar me dizendo, mas nós estamos num momento de pandemia, não posso abraçar, eu não posso tocar na criança. Realmente, o toque, ele é extremamente importante, o abraço, né? Esse tipo de demonstração de afeto é extremamente importante. Mas, se você não for usar todo aquele equipamento, né, que os médicos utilizam para chegar perto de um paciente, você precisa, então, encontrar outras formas de demonstrar esse afeto. E existem, não é só o abraço que demonstra, é um sorriso, é o ouvir aquela criança, é demonstrar interesse por ela, é como eu preparo o ambiente para recebê-la, é o tipo de atividade que eu preparo, que sei que ela vai gostar de realizar, é o olhar aquela dificuldade e perceber aquela criança tem uma dificuldade com determinada atividade que eu já tentei, vou pensar numa maneira diferente de fazer. Tudo isso faz com que a criança se sinta acolhida, se sinta amada, se sinta protegida. E quando ela chegar até você, ela vai estar tão feliz que ela vai estar ansiosa para quando começar o próximo atendimento. Então, a afetividade ela é o ponto principal do atendimento. É você saber que ela está ali junto com você e, em primeiro lugar, ela não quer aprender. Ela quer o seu olhar, você demonstrar esse amor por ela. Então pense, reflita, se você não é uma pessoa que consegue demonstrar, fazer esse tipo de afetividade, vai treinando porque você vai precisar. Para ser um psicopedagogo realmente bom no que faz, você precisa lembrar da pedagogia do amor, de que sem o amor você não consegue realizar essa profissão. As crianças que vêm para os consultórios são crianças que já estão marcadas muitas vezes na escola pela dificuldade, ela sabe que ela não consegue em alguns momentos, então sua autoestima já está baixa. Então somos nós que precisamos ajudá-la a saber lidar com aquilo ali. A gente sabe que faz parte da nossa vida as frustrações e a criança ela vai entender isso, mas nós podemos ajudá-la a enfrentar, a saber lidar com elas. Então faça atividades dinâmicas que estejam relacionadas a essa afetividade. Quando você propor um jogo, jogue com ela, não somente se você atende com mais de uma criança, em deixar só as crianças jogando, demonstre junto. Se você vai trabalhar o recorte, o colar, fazer uma atividade de arte, né? Faça também, mostre para ela que você também faz, que você é humano, que você também erra, que você também tem dificuldades. A criança precisa entender isto, ela precisa aprender desta forma, de que todos nós podemos aprender, todos nós precisamos ser amados. Então é muito importante que você faça isso também. Ontem no meu consultório, uma menina disse: professora, amanhã é meu aniversário, vou fazer 7 anos. Eu falei: nossa,
Eu nem sabia que era seu aniversário, que legal. É uma menina que começou faz uma semana comigo. E nós tivemos uma conversa super gostosa, né? Eu parei o atendimento, parei a proposta de alfabetização para escutar, porque ela queria me contar como ia ser a festa dela, que ela tinha ido comprar o vestido que ela vai usar, os detalhes dos docinhos, ela precisava me contar como seria essa festa de aniversário. E foi tão legal porque nós paramos, nós conversamos e dentro disto eu perguntei depois: bom, o seu aniversário vai ser sobre a personagem tal. Você sabe que letra que se escreve o nome dessa personagem? Você, né? É interessante você saber o que vai ter. E aí a gente foi conversando e eu fui adaptando a minha proposta, a minha atividade que eu tinha planejado para aquela aula, dentro daquela necessidade que ela tinha naquele momento, de ser ouvida sobre aquilo que ela estava vivendo e que ela ia viver no dia seguinte. E foi muito legal, porque daí ela entrou na proposta, ela foi realizando as atividades e nós fomos conversando e aí a gente foi trabalhando a dificuldade da alfabetização dentro da necessidade afetiva que ela estava tendo no momento. E foi muito bacana, foi muito legal. Uma outra situação é que eu atendo essa menina aqui na minha casa, que eu tenho um consultório que eu montei dentro da minha casa, né? Separado, né? Melhor dizer. Mas assim, e eu tenho um cachorro que sempre que ela chega, ele gosta muito dela. Então ela late, ela chama atenção e ela gosta muito de animais. Porque ela tem cavalos, ela tem uma fazenda. Então eu adaptei uma das propostas de atividade com ela dentro do ambiente em que ela mais gosta de estar, no meio dos seus animais. Então a gente conversa e realiza atividades da alfabetização dentro dessa proposta dela, que ela gosta muito. Então ela gosta muito do cavalo dela, que ela gosta de galopar, que ela gosta de estar lá, ela alimenta. Então ela mostra um interesse muito grande nisso. Então, o que eu fiz? Eu demonstrei afetividade, porque eu comecei a atender ela faz pouco tempo. Eu entrei no universo em que atrai demais ela e que ela gosta muito. E a partir disso, eu organizei a alfabetização. Então, ela desenhou seus animais, ela contou, nós escrevemos, nós fizemos uma linha escrevendo toda essa proposta de o que tem na fazenda dela. A gente está trabalhando o nome e o som das letras que iniciam estes animais que ela tem em casa. O que ela faz com eles de manhã, de tarde, de noite. Estabelecemos uma rotina, uma organização temporal. Então foram várias atividades propostas dentro do que ela gosta, para que ela se sentisse acolhida e que ela percebesse que eu demonstro interesse pelas coisas dela, né? Então, tem sido um momento muito gostoso sobre isso, a gente tem trabalhado a alfabetização desta forma. Ontem, por exemplo, eu fiz uma proposta de a gente trabalhar o som da letra B, que é um som muito complicado para crianças que têm dificuldades, porque ele é muito parecido com o som da letra P, né? Tem a letra B, o som do B e do P. E muitas crianças se confundem, principalmente crianças que estão nesta fase de alfabetização e que elas são muito aceleradas ou elas têm dificuldades de concentração, porque a alfabetização sistemática, ela necessita de um nível de concentração que muitas vezes a criança não tem. Então é uma letra que eu percebo que ela tem dificuldades de perceber o som. Então a gente foi trabalhar o som do B, né? A gente trabalhou que o nome do cachorrinho dela é Belinha. E a Belinha, que ela já me contou tudo sobre a cachorrinha, começa com a letra B. Então eu comecei a explorar daí. Ela me contou sobre a cachorrinha dela, que a Belinha gosta de fazer, que a Belinha dorme com ela na cama. E a gente foi dentro deste universo. Desenhou a Belinha. Então foi um momento muito gostoso, afetivo. Para trabalhar a alfabetização, então a gente foi para a letra B, da Belinha, desenhou, construímos, trabalhamos som e dentro disso nós fomos explorando outras coisas que ela gosta, que ela tem, que ela conhece, que tem o som da letra B. Depois fomos para a revista encontrar outras coisas que começam com este som. Notem que eu trabalhei muito a questão da memória visual, né, e afetiva, para que ela fosse desenvolvendo, que ela fosse percebendo isso.
Daí fizemos toda uma construção, né? A gente fez a dobradura de um barco, que ela também falou sobre isso. Então a gente fez a dobradura do barco. E aí dentro desse barco a gente colocou todos esses elementos que começavam com esta letra. Eu já fiz essa proposta com outros alunos, só que ultimamente eu tenho utilizado dentro da construção da criança de uma forma bem com propriedade mesmo, que eles possam perceber isso. Então foi muito legal. Então a gente trabalhou a Belinha, trabalhou o barco, onde que esse barco estaria. Ela contou pra mim que ele estaria no rio, falou aonde que seria esse rio e que ela gostaria de andar de barco. E aí nós fomos explorando. Nós falamos também, ela disse que gosta muito de usar batom, então a gente foi pra letra B e assim foi. Uma outra aluna que eu atendo gosta muito, mas muito de comer pizza. E eu tenho um jogo que é sobre pizza, né? E a gente trabalhou o jogo, fizemos uma construção. E toda vez que eu vou lá, ela lembra, né, de que eu falei pra ela que eu não gosto de comer ovo. E eu não como ovo, só como ovo assim, num bolo, mas assim, cozido, frito, eu não gosto. E pra ela aquilo teve um vínculo tão grande, eu contar um pouco sobre a minha história afetiva, porque eu contei da minha infância, que minha mãe disse que eu comia muito ovo. Eu era uma pessoa que comia ovo demais. E ela contando pra mim que ela come ovo todos os dias, no café da manhã. A mãe dela também contou isso pra mim. E eu vi no jogo, assim, na brincadeira, a gente ali jogando, eu trabalhei as letras, trabalhei a escrita, a sonorização das letras que compõem os objetos, né, as comidas que montam aquela pizza ali. Então foi muito legal, porque toda vez que eu vou atender, ela tá comendo alguma coisa. Então eu tenho partido da alimentação, que é um momento muito legal de trabalhar. E a alimentação é uma coisa muito afetiva. Então agora ela contando pra mãe, sabia que a professora não gosta de ovo, mãe? Então assim, gerou uma afetividade em relação a isso. Aí tem um momento do jogo em que eu tinha que... eu era obrigada a pegar o ovo. Eu fazia cara de nojo pra ela. Ah, não, ovo não. Eu dizia, você vê que meus filhos comem ovo e eu não? E a gente foi conversando sobre isso. Gerou uma afetividade. Porque eu também trouxe a minha vida pra vida dela. Precisei tocar, abraçar? Não, claro que faz falta isso, mas existem outras formas de demonstrar essa afetividade. E eu, como psicopedagoga, e você temos este papel de fazer, de resgatar essa aproximação de outras formas. E no atendimento clínico, no atendimento psicopedagógico, ele é muito mais atenuante, porque são crianças que vêm pra gente, que já vêm com uma bagagem de autoestima baixa, uma bagagem de dificuldades, de olhares para ela tortos porque ela não compreende. Tem pais que ficam em cima dizendo, ah, você não aprende, você tem dificuldade, olha que você não vai ganhar tal coisa porque você não faz direito. Então tem vários tipos de criança. Tem crianças que são muito bem acolhidas pelos pais, pelos professores e pela escola, e tem crianças que não são. Mas mesmo assim, sendo acolhida ou não, ela vem no consultório buscar isso, buscar essa afetividade, esse relacionamento que eu e você podemos ter com a criança. Então, assim, eu busco muito essa proposta, eu busco muito esse tipo de situação. Vou contar mais um caso. Eu tenho um menino que tem dislexia, ele reprovou vários anos na escola e quando chegou pra mim, o padrasto disse assim, olha professora, já não sabemos mais o que fazer, ele veio agora com diagnóstico, mas ele não aprende, ele não desenvolve, né? E o menino fala pelos cotovelos. Ele gosta de falar, mas por que, gente? Ele vem de um ambiente em que a mãe não dá tanta importância para ele na relação do estudo. Ele vem de uma briga entre avós, xingamentos, ele ouve muita coisa pesada, sabe? Ele vem com uma bagagem muito pesada. E nos primeiros atendimentos ele queria falar, ele queria conversar e ele precisava que alguém ouvisse. Eu não sou psicóloga, né? Mas a psicopedagogia, ela também trabalha isso, a questão do ouvir, do olhar, de a gente utilizar algumas técnicas da psicologia para ajudar essa criança a melhorar a sua autoestima. Existem casos, como o dele, que frequentam um psicólogo e faz tratamento. Mas para que ele melhore na sua aprendizagem, eu preciso demonstrar essa empatia, esse olhar, essa vontade de conhecê-lo melhor e de mostrar os interesses que eu tenho nele. Então, por isso, você precisa olhar esta criança, observar o que ela realmente precisa
E dentro disso, você vai analisar de que forma você precisa melhorar para atendê-la melhor nesta área. Às vezes, o jogo fica de lado, a atividade, as dificuldades ficam de lado só pra gente ouvir. Esse menino tinha necessidade de me contar algumas situações da vida dele. E eu ouvi, sentei e ouvi. E dentro disso nós fomos trabalhando essa autoestima. Hoje ele vem com muito mais segurança, ele tá um pouco mais seguro em relação às atividades, tá conseguindo ler um pouco melhor. Antes ele tentava ler e abaixava a cabeça assim com medo de mim. Hoje ele me chama, prof, me explica que eu não consigo. Ele começou a entender, porque eu falei para ele, você tem sim uma dificuldade, a criança precisa saber que ela tem essa dificuldade, mas que nós podemos resolver juntos, descobrir formas dele conseguir avançar na sua aprendizagem. Porque o nosso objetivo é desenvolver essa autonomia na criança. E se ela tá bem com ela mesma afetivamente, ela sente o impulso e o desejo de aprender melhor. Então eu espero que vocês entendam que esse é um ponto fundamental do nosso trabalho da psicopedagogia, a afetividade.